Pai, obrigado porque o Senhor é um Pai, é um bom Pai presente. Irmãos e irmãs vieram aqui hoje para um encontro, para celebrar no Senhor a recuperação que vem das tuas mãos. Obrigado porque o Senhor ouve, obrigado porque o Senhor se importa, obrigado porque o Senhor toma o nosso peso, obrigado porque nós podemos lançar sobre Ti o nosso peso que preocupa o nosso coração. Obrigado porque podemos descansar, obrigado porque nossas mãos estão livres, porque o Senhor tomou o fardo e deixou sobre nós a paz e a promessa. Nós respiramos aliviados, descansados, porque o Senhor vai agir por nós. Em Teu nome oramos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Uau! Pode sentar descansado. Descansado. Afinal, onde está o problema? Porque acabamos, Cláudio, tendo tantas dificuldades no caminho. Claro que algumas delas não somos nós que criamos. Existem dificuldades na vida que vêm de outras pessoas e pegam na gente. Familiar, amigo, mas também tem aquelas que nós acabamos nos envolvendo. Agora, é muito importante uma coisa. Entenda o seguinte: eu tenho problemas, mas eu não sou o problema. Vamos dizer isso juntos? Eu tenho problemas, mas eu não sou o problema. Você tem que se conhecer e se amar, senão daqui a pouco você está confundindo as coisas. Você está achando que os seus problemas são você. Os seus problemas são a sua identidade de vida. Isso não é verdade. Porque se você não admite que tem problemas para tratá-los, você vai arrumar compensações para viver com esses problemas. E aí aquela velha história, um problema chama outro e gera outro, que pode ser até maior do que o que você está vivendo. Então é como que fosse assim: eu estou aqui, eu tenho um problema. Então o meu eu vai dar um passo para trás, mas o problema vai ficar lá. Eu estou aqui e eu estou vivendo o problema, está entendendo? Eu estou aqui, eu estou vivendo o problema. O 30 semanas vai me ajudar a admitir. E ao admitir, eu dou um passo aqui para eu poder ver o problema e tratar o problema. E não achar que eu sou o problema. E com isso, a minha mente, o meu psique, o meu emocional vai gerar compensações. E eu vou ficar com pontos cegos. E eu não vou ver o problema que estou vivendo para que eu possa tratá-lo. E eu vou achar que eu sou o problema. Pegou? Deu para pegar? Eu tenho o problema, eu vou admitir o problema e eu vou tratar o problema. Mas eu não sou o problema. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não fez essa separação. Toda pessoa que se suicida, ela tem um problema. Ninguém se suicida sem um problema. Mas ela não fez esse sair para resolver o problema. Então, como ela acha que ela é o problema, ela então vai tirar a vida achando que com isso está resolvendo o problema dela. Porque se eu sou o problema, ninguém vai me ajudar, ninguém vai resolver. Então deixa eu dar cabo da minha vida, porque acaba o problema. Na cabeça dela pensa isso. Então eu vou resolver o problema, já que eu sou o problema para os meus pais, já que eu sou o problema para a sociedade, já que eu sou o problema para o meu marido, já que eu sou o problema para as autoridades, já que eu sou o problema para mim mesmo, eu não consigo parar de cheirar, de fumar, de fazer coisas ruins, então eu vou tirar minha vida, porque aí eu resolvo o problema, já que eu sou o problema. Então, nesse encontro de hoje, que estamos dentro dessa grande decisão que é a de admitir, que vocês já
aqui desde o início do ciclo já pensaram no admitir a restaurar os seus relacionamentos, admitir que precisa de um confidente, admitir que precisa sair da negação. Bem-vindo hoje para admitir que você precisa reconhecer, porque do contrário você vai fazer compensações. Algo na vida vai compensar essa falta, essa realidade de problemas. Romanos, Paulo ele disse o seguinte, com relação ao pecado, que é a primeira realidade espiritual quando nós pensamos nos problemas. Sei que em nada de bom habita em mim, é minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Note bem o que Paulo diz: sei de que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne. Mas quem disse que a sua vida é só na carne? Quem já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Então, Cristo vive dentro de você. Então o Espírito Santo, bem-vindo Santo Espírito, vive dentro de você. Então, esse texto não pode, de maneira nenhuma, encerrar na sua vida a primeira parte. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha. Mas quem disse que a sua vida para aí? A sua vida tem uma natureza espiritual, que vive para redimir a carne. Então a sua vida não para na carne. Realmente, nada de bom habita em nós se vivermos uma vida na carne. Mas bem-vindo, você está no 30 semanas. Por isso que isso aqui não é AA. Por isso que o nosso programa é centrado em Cristo. Nada de bom habita em mim, isto é, na natureza da carne. Pela carne não tem solução. A carne em si não redime ninguém. Mas nós estamos em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, mesmo que a minha carne lute, e enquanto que eu estiver na terra, por isso que o 30 semanas é um dia de cada vez, a carne não melhora, eu vou lutar. Por quê? Porque o meu espírito é maior do que a minha carne. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então eu vou poder viver esperança. 30 semanas é um programa que aponta para Jesus. Jesus é a esperança. Então eu não posso pela carne, mas eu posso porque o Espírito, ele é mais forte do que a carne. Então nada de bom habita no Carlito pela sua carne. Mas a coisa boa é que o Carlito já se arrependeu e entregou sua vida a Jesus. Então ele tem esperança de que a vida pela fé é maior do que a vida pela carne. Que a fé em Deus é maior do que a dependência da carne. Por que você já ouviu tanta história de pessoas que fizeram tudo certinho dentro do que os programas mandaram, mas eles não conseguiram se firmar, porque faltou o poder superior, faltou a dependência de Deus. Então admito que eu faço uso de compensações. Portanto, também nós livremos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus criou em nós um DNA, gente. Esse DNA é único. O artista é igualzinho um artista. Nenhum artista que pinta quadro faz 2 quadros iguais. Nenhum artista que faz uma peça de argila faz 2 iguais. E fica nessas peças as digitais do autor, não é? Assim é com a gente também. Somos obra-prima da criação de Deus. Você é único. Ele te fez, te criou como criou a mim. E deu para nós uma imagem. Essa imagem ela é perfeita. Mas aí veio uma coisa chamada pecado. E o pecado desfigurou essa imagem perfeita de Deus. Por isso, você já percebeu quando... Quem tem criança em casa aqui? Bem pequeno. Maioria. Você ensinou alguma vez
uma criança quando está fazendo uma arte, a que ela coloque culpa nos outros? Não. Agora, quantas vezes você já viu uma criança fazer arte, você foi corrigi-la e ela falou assim: não, mas não fui eu, foi o outro. Quem já viu isso? O tempo todo. A criança, ela busca uma compensação rapidinho. E coitado do amiguinho que nada fez que estiver perto dela. Crianças são cruéis. Ela pega e culpa o primeiro que aparece na frente, não é? Sabe que síndrome é essa? Síndrome de Adão. Foi a mulher que me deste. Adão, em vez de admitir, Adão fez uso de uma compensação. Eva, a culpa. E a criança, quando ela nasce, de 2 anos de idade, ela está lá na sua casa, quebrou um negócio, ela vira e fala o quê? Não, fui eu não, caiu sozinho. Caiu sozinho. E você já percebeu que ela fala com a cara mais, assim, né, convincente possível? Algumas fazem até pose, quando é menininha, fala assim: nossa, eu ia passando e caiu, não é? Como é que pode criança nascer artista assim, gente? E assim, quando a gente fala de criança, a gente está falando da gente também, que a gente fez a mesma coisa, não é? Só tem uma explicação, gente: pecado. Eu tive filhos gêmeos, um mordia o outro, e na Bíblia não tem esse mandamento. Tem 62 mutualidades, mas não tem mordei-vos uns aos outros, não é? Botava eles na banheira, quando olhava, um estava roxo com o outro assim. A gente tinha que ensinar a beijar, abraçar, mas morder não precisa, já nasce, não é? Então é assim que você nasce. Você nasce com síndrome de Adão, colocando culpa no outro. O problema é que enquanto somos criança, é coisinha de criança. O problema é que a gente cresce. E a gente carrega isso para a vida, para a personalidade. Aí começa a mentir, começa a usar coisas que não deveria usar, como vamos ver aqui rapidinho. E isso incorpora na personalidade. E aí, gente, só tem um jeito. Primeiro é a conversão e o segundo é a santificação diária, de submeter a Jesus todos os dias a nossa personalidade. Porque do contrário, vamos viver na negação, fazendo uso de compensações para viver uma falta que só Jesus pode preencher. Então, vamos lá. A boa notícia é que Deus nos escolheu, nos chamou, nos formou, e cada um de nós tem a liberdade para ter esse acesso de abundância, de atmosfera, do céu na terra. Vocês são a geração eleita, está aí na sua apostila, em 1 Pedro 2,9. Primeira coisa, entendendo a raiz. Aqui no 30 Semanas, compreendemos que a raiz da maioria dos problemas é uma questão de orfandade. Entender que Deus é Pai e que Ele quer só me ajudar. Ele não é padrasto, Ele não é um ser religioso, Ele só quer me ajudar. Então a orfandade seria essa sensação de não pertencer, de se afastar, de não ser amado, e isso vai me levando para distante de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, que eram filhos, mas escolheram viver como órfãos. Eles, por serem filhos, tinham intimidade, tinham relacionamento, e quando decidiram deixar de ser filhos, passaram a viver na desobediência. Isso está em Gênesis 3,8, está na sua apostila. A orfandade é a rejeição. Então você tem que compensar de outras formas. Também em Lucas 15, a linda parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar parábola do pai amoroso, fala sobre essa questão da restauração desta imagem de filho que foi perdida lá no Gênesis e que em Lucas, no Evangelho, nos fala da parábola que pode ser restaurada. Percebemos que essas compensações, que são muitas vezes involuntárias, e nós não estamos aqui para criticar você, se você tem compensado de alguma dessas maneiras, elas
Depende de muitas coisas, de como você viveu a sua vida até aqui. Mas pode ser codependência, pode ser sexualidade distorcida ou vícios. Escreva aí na sua apostila em qual área dessas citadas você tem manifestado compensações. Se você não fez, vou dar um minutinho para você fazer. Então, alguns são mais involuntários e outros são bem intencionais mesmo. E se não é uma dessas três, pode colocar aí. Vício está bem aberto, como por exemplo a gente viu aqui muito falar, a Priscila buscava compensação no álcool, não é? Então, quando a gente bota vício aí é justamente para abrir, porque pode botar aí um monte de coisa. Codependência, sexualidade distorsiva, vício. Tem um outro muito comum também, que você pode botar aí, puxar uma setinha em algum lugar, que é a afirmação. A pessoa tem que ser afirmada. E aí, por aí vai um problema seríssimo, porque por causa de afirmação, as pessoas às vezes acabam até namorando errado, casando errado, não é? E isso não vai resolver. Porque sabe quando que você pode... Quem está aqui solteiro? Levanta a mão. Quem é solteiro? Ok? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando que você pode casar? Quando você não precisar casar. Você tem que estar tão satisfeito com você mesmo que você só vai casar porque Deus trouxe uma pessoa. Você vai casar para um mandato. Vai casar para cumprir um propósito, para fazer algo junto. Porque se eu não for para fazer nada, você fica sozinho, é mais barato. É mais barato, não é? É mais prático, né? Já pensou você falar assim, eu vou para a praia. Você não tem que falar para ninguém, você vai para a praia. Eu vou ficar na vigília aqui até 3 horas da manhã. Pronto, não é? Você não tem que trabalhar para ganhar para 4 filhos, como eu, né? Então, agora, você está satisfeito em Deus. Você tem um chamado. Deus te coloca, alguém diz, agora eu tenho um propósito para a sua vida que envolve outra pessoa para o teu reino. Sim, entendi, Senhor, então tá bem. Eu preciso casar para fazer sexo. Ok, você casa, faz o sexo e depois. E aí? Não é? Então, não é por aí, não é? Escreveu aí? Quem escreveu alguma coisa? Porque aqui você está no 30 semanas. Se você vem aqui, você não admite nem para o papel, como é que você vai fazer, meu irmão? Nem para o papel, meu irmão? Então, primeira coisa, o estudo dessa série é admitir, né? Então, admitir para você, para o papel, escreve. Então, dessas compensações podem surgir dezenas outras, essas são só macro, né? E a gente precisa fugir do orgulho e do egoísmo, permitindo que nossas fortalezas sejam derrubadas, sofismas da mente. Vamos ver então as compensações. A codependência. Codependência, o próprio nome diz, é uma codependência, quer dizer, você vai depender de alguma coisa. E a gente tem que ser dependente de Deus, e não codepender de ninguém ou de nada. Então, por exemplo, quando a pessoa precisa do álcool para se sentir livre, ela é codependente do álcool. Dependente do álcool, né? Quando uma pessoa é codependente de um namorado, então, se ele está perto de mim, eu me sinto seguro. Então, está tudo errado, porque você tem que se sentir seguro perto ou não do namorado, porque a segurança não vem da pessoa, não é? A pessoa é viciada, você não é, mas aí você ficou doente porque ela é, então você pegou uma codependência dela. Uma mãe controla demais, e aí a doença de controle dela passou para você e você passou a ser codependente dela. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixa eu te dizer uma coisa.
Você que convive com alguém dentro de casa e você já percebeu que aquela pessoa tem uma doença emocional, muito cuidado, que a probabilidade de você pegar é enorme. Por quê? Porque é contagiante, gente. Você mora com a pessoa. Isso pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho. Então, se você já percebeu que os seus pais têm um controle excessivo, muito cuidado, porque além de controlar você, você vai querer controlar os outros. Então você tem que ser cirúrgico e preciso. Muito cuidado para dependência do outro não gerar uma codependência em você. Você não tem que tratar mal, você não tem que se afastar, você só tem que ter a consciência de admitir, para poder tratar o problema. Porque senão a doença do outro vira sua e daqui a pouco está todo mundo doente. E aí o problema duplica. Então, desenvolvida a codependência, se estabelece um estilo de vida que não é simples de se subsistir ou substituir. Nela o indivíduo substitui o estar feliz consigo mesmo por estar feliz por causa de alguém. Como eu falei, a questão do álcool. Neste modo de ser, se encontra a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis por si mesmo. Em outras palavras, ser bem resolvido. O codependente não é bem resolvido. Ele só se afirma com o que o outro é, com o que o outro fala. Toda hora você fala uma coisa para a pessoa codependente, ela tem que checar com a outra pessoa. Na codependência impositiva, o indivíduo acha-se indispensável, porque tem gente que está doente e ele é o ativo na história, né? Ele é o impositivo. E tem a codependência anulativa. O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Então, na codependência impositiva, ele é mais ativo. Na codependência anulativa, ele é mais passivo. Ok? Então você tem que ir avaliando. Quando a gente está aqui falando, você precisa estar avaliando onde você está nesta história. No meu contexto da minha casa, na minha família, a minha mãe era muito controladora e muito impositiva. E por ela não ter tido muitas filhas mulheres, porque quando tem isso, quando a mãe é assim, e ela tem muito filha mulher, no caso da mulher que depende mais dela e fica mais tempo perto, isso é mais prejudicial porque dos homens. Então, como ela teve só uma filha mulher, essa filha mulher não teve muito, não pegou muito, porque ela saiu de casa muito cedo, e os que ficaram eram homens. Mas eu percebia que a minha mãe tinha muito controle. Inclusive a Leila sempre foi a melhor nora dela, porque ela morava mais longe, né? Você sabe a história, né? O ideal, nem de mala nem chinelo, mantenha uma distância segura. Então, como a gente ia lá assim a cada uma vez por ano, 2 vezes por ano, ela tinha uma relação. Por quê? Porque ela não controlava a nossa vida e naturalmente ela queria isso pela sua personalidade. E é muito interessante como que isso acontece no mundo espiritual e no mundo emocional. A minha irmã, única irmã que eu tive, a minha irmã, sabe quando, nos dias de hoje, talvez a minha irmã teria ido pela sociedade incentivar, talvez até para a homossexualidade, porque talvez por isso a minha irmã, ela sempre gostou de jogar bola, de jogar bolinha de gude, de ter mais amigos, e tem a ver com a personalidade da minha mãe.
Só que na época que você está todo mundo em casa, você não faz essa ligação e não se estudava isso como se estuda hoje. Mas graças a Deus, depois a minha irmã casou, teve 2 filhos e assim por diante, mas infelizmente, por estar fora do Evangelho, se separou, ela é separada até hoje. Mas inconscientemente tinha disso. Uma mãe controladora, os filhos, por serem homem, teve menos contato com isso, mas de certa maneira, na fase da infância e da adolescência da minha irmã, gerou uma atitude um pouco mais de querer não estar perto de meninas, porque as meninas podem ser igual a mãe, controladora. Então ela vai ficar mais perto dos meninos. Tá vendo, gente, como é que a gente é meio assim? Então a gente tem que ser saudável, bem resolvido, porque o problema é que se a gente não admitir, ficar cheio de ponto cego, não só a gente não se cura, como quem vai ficar perto da gente vai ficando doente também, sequelado também ao redor. Qual tem sido a codependência que mais se manifesta em você? A impositiva ou a anulativa? É mais passivo ou é mais ativo? Como é que você é? Você recebe mais codependência ou você passa mais? O fato é que todos nós temos, em algum grau, ambas as codependências. Exemplo, uma pessoa que tem traços mais impositivos no trabalho, de alguma forma, exerce traços anulativos, grifa aí, anulativos. E uma pessoa, isso vai para o casamento, para o trabalho, na família, e quando for o traço anulativo, maior necessidade que o indivíduo terá para o lado impositivo. O indivíduo com tendência anulativa acaba desenvolvendo baixa autoestima, medo, depressão, procrastinação. E o indivíduo com tendência impositiva desenvolve o quê? Ira, ansiedade, compulsões e muitas outras. Então, eu tenho uma tendência de mais impositiva, a Leila mais anulativa. Então a gente tem que cuidar, senão, o que a Leila desenvolve? Baixa estima e eu, a ira. Então temos que trabalhar isso. Qual é o seu caso? Segunda compensação, sexualidade distorcida. Por que a sexualidade? Porque é a coisa que está ali mais no aparente. Primeiro é o eu, que é a questão das suas emoções, da codependência. E segundo, outra coisa mais importante no dia a dia físico das pessoas é a sexualidade. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Grifa isso aí, ó. Não são de si mesmo. Aí uma colocação, por que você não pode casar para fazer sexo? Por quê? Porque você não pertence a si mesmo. Então você não pode entender que você está aqui na terra só para ter prazer. Então o prazer é uma recompensa para quem está no centro da vontade de Deus. E não que se torna um alvo em si na vida da pessoa. E aí é a mesma coisa. Por que uma pessoa que gosta de uma certa bebida, depois que se converte, não é que para de gostar, ele decide não gostar mais. A minha mãe fumava 2 carteiras de Continental por dia. Quem é os mais antigos aqui sabe que era um cigarro de um alto teor de nicotina muito forte, né? Mas ela se converteu e ela decidiu que ela iria parar. Então, você não espere deixar de fazer uma coisa porque não gosta mais. Você tem que liderar a sua vida, somente o seu coração. Eu gosto de uma cerveja, mas eu vou deixar de fazer isso porque, entende? Porque você escolhe. A questão da sexualidade, nós temos um outro problema, que é a sociedade erótica que nós vivemos. Acabamos de passar por isso agora por causa do carnaval. Você viu pessoas criticando o presidente por postar aquela aberração
de dois homens, um mijando na cabeça do outro, chamado Golden Shower, né? E não criticando o ato em si. Ué, mas ele só pegou o vídeo do que era público e botou na rede social. Chocou? Mas tem que chocar mais quem faz. Mas essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Eu fiquei com vergonha de olhar aquilo na rede social. Mas muito pior foi quem fez do que quem expôs só para mostrar a realidade baixa da sociedade. Mesma coisa os clipes de música que estamos vendo por aí e as coisas que estão rodando. Então, esse é um grande desafio para nós cristãos, manter a sua sexualidade direitinho. Por quê? Porque cruzando aquela porta ali, você vai ter um mundo incentivando você a honrar o que é desonroso e ter vergonha do que é honroso. Então, quando um jovem fala, eu tenho 20 anos e sou virgem, ele é objeto de chacota na sociedade. Então você vai precisar cuidar da sua sexualidade sabendo assim, você só tem apoio em Deus, na palavra de Deus e em irmãos. Porque aí fora apoio vai ser zero. Então, ao nos criar, Deus nos colocou a sua imagem e semelhança. Então ele colocou uma sexualidade distorsiva. Uma sexualidade certa, e um pecado colocou distorcida. O ser humano não melhorou em nada depois da queda, não é? E aí você tem que trabalhar pela sua recuperação diariamente. Na sociedade pós-moderna, as distorções são as mais evidentes, divulgadas e infelizmente até mesmo exaltadas. Então, por que, por exemplo, a questão da masturbação, que é masculina, que é feminina, e ela tem um atenuante, que ela é menos prejudicial do que o que é feito com outra pessoa, ok? Por quê? Porque não envolve outras pessoas. Se você tem um sexo fora do casamento com outra pessoa, claro, isso é mais agravante. Mas a masturbação é um prazer egoísta e o problema é que ela alimenta uma fantasia. Então, o que é pessoal, daqui a pouco vai evoluir. Então, porque a sexualidade não é algo dado por Deus para a pessoa sentir prazer sozinho, com ela mesma ou com outra pessoa, mas sim para a pessoa que Deus preparou. Então, nós vivemos numa sociedade muito permissiva, que vai até incentivar a fazer isso, não é? Esses dias eu vi uma matéria de escolas europeias ensinando os professores a estimular os alunos a fazerem isso. Alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual. Olha aí na sua apostila. Depressão, culpa, baixa estima, insegurança, ansiedade, compulsões, impotência sexual, violência sexual, pornografia e até abuso. Porque uma coisa puxa a outra. O que está distorcido, se não for encontrado um propósito, olha para cá, sexualidade tem propósito. E se não tem propósito, distorce. Então, cama só tem duas funções: prazer e descanso. Então, olha, se está na hora de você ter prazer ou se está na hora de ter descanso. E cama de solteiro só tem descanso. Não é? Glória a Deus, né, mano? Ser vício. Sei que nada de bom habita em mim. O que ele está falando? Da sua carne. Então você precisa cuidar que a sua carne vai tender para algum vício. É as compensações. O ponto aqui é chamar atenção para que você não satisfaça a si mesmo. A Bíblia tem uma outra palavra para isso: concupiscência. É todo e qualquer desejo incontrolado. Tudo que foge do controle de Deus está fora de controle. Tudo que você não tem controle já está fora de controle. Como é que vem esse estágio da compensação? Vem hábitos que vira compulsão e que vira um vício.
Então reflita, dentro da perspectiva do vício, o seu nível de dependência está onde? Escreva aí. É um hábito. Hábito é assim, ó, você faço hoje, leva 3 dias, 4 dias. O hábito é qualquer ato regular, é um hábito. Compulsão é toda hora, todo instante. E vício, aí não tem nem hora, é contínuo, né? Pergunta uma pessoa dependente de crack, qual a melhor hora para ela fumar uma pedra? É o dia inteiro, toda hora. Então, muito cuidado, porque essas 3 compensações, elas vão ser evolutivas. Elas vão passar de hábito para compulsão e para vício. Aí você leia aí na apostila, como diz os hábitos são comportamentos não inatos que se tornam repetitivos e fixos, que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotinas. Aí você já faz sem pensar, não é? Pornografia no computador, bebida, pegar algo que não lhe pertence e coisas assim. E como nossa história pode influenciar a nossa vida? Você nunca pode desprezar a sua história. Moisés era filho de uma família israelita, escrava, mas foi adotado e criado dentro do palácio. Então ele teve um modelo. E aquilo formou 40 anos de vida dele. A nossa jornada, ela tem o norte e a nossa história tem tudo a ver. Então você tem que se conhecer, saber quem você é, trabalhar a sua história de vida, e aquilo que na sua formação foi positivo, traz para cá e continua. E aquilo que não foi uma herança de alguma má formação, porque no processo de formação você pode ter boa formação e má formação, você tem que tirar fora da sua vida. A nossa jornada deve ter um norte. Um norte deve ser um destino, e o nosso destino é a alegria da nossa vida com Deus. Deus nunca disse que a nossa jornada seria fácil, mas Ele disse que a nossa chegada valeria a pena, já disse Max Lucado. Então, o convite hoje é para você entender o valor da sua identidade, a despeito das suas experiências. Por isso, o nosso saudar aqui, antes de dizer o nome, é dizer quem somos. Somos filhos amados de Deus. Então, se você foi um filho rejeitado, se você foi abusado, essa não é a sua identidade. Você tem uma cura em Jesus. Nós somos da realeza e filhos de Deus, e precisamos entender que não fomos criados para estagnar no passado, mas para viver o presente, construindo um futuro. Como diz Chris Volanton, ele nos promoveu de mendigos a príncipes. Leia comigo Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, escreva aí em uma breve frase o que Deus pensa de você. O que você acha que Deus pensa de você? Porque a sua história conta muito. Deus deseja que entremos em concordância com Ele, porque o que Ele pensa de você, Ele quer que você saiba. Continuemos nesta visão e o destino vai ser glorioso. Não importa nossas limitações e a nossa história do passado, Ele nos chama para desfrutarmos da sua grandeza e de sua paternidade. Não importa de onde você vem, se você é um improvável. E essa semana eu estava em Brasília e estava ouvindo a Damares Alves, e ela estava falando sobre a história dela. É uma improvável. E hoje ela cuida de um ministério que cuida de 7 áreas tão importantes para a transformação de milhares de pessoas. Então, talvez você não tenha ideia de onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas eu sei que passa por você admitir, para que você possa trabalhar suas compensações, porque do contrário, elas vão dirigir a sua vida. E fazendo isso, o seu pior está por vir.
Então avalie se você tem alguma dessas 3 ou 4 compensações. E em que nível elas estão? Se estão em hábitos, se estão em compulsões ou se já viraram um vício. E escrevendo aí, você está confrontando para mudar a sua história. Amém? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quais são as suas compensações? A maior delas é admitir e deixar que a dependência de Cristo seja o seu apoio. Temos aqui uma igreja, uma família espiritual, temos aqui um ambiente com esse programa, temos aqui irmãos, confidentes, ouvidos. Então você não precisa lutar sozinho. Amém? Você recebe essa palavra? Que ela seja sobre a sua vida e o leve a grandes conquistas, a lugares altos. Amém?